Oi, gente. Tem uns que parece que não pegaram não, né? Tem uns lerdinhos aí. É normal ou não? Oi, povo de Deus. Que alegria estar aqui esta noite. Para mim é um privilégio, mais uma vez, abrir a palavra aqui esta noite, poder cultuar com os irmãos, louvar. Que bom é estarmos juntos esta noite para esse culto de adoração ao Senhor, continuidade da nossa semana de oração. Um dia lindo que tivemos hoje. Quantos foram abençoados nesse dia? Eu louvo a Deus pelo seu cuidado, pelas oportunidades de estudar, de meditar, de estar com alguns amigos, um bom almoço na casa do pastor Samuel e poder bater papo com o Rosildo. E é bom outra vez a gente estar aqui. Eu louvo a Deus por isso. Pedido para eu lembrar a igreja que na terça-feira o culto será na igreja. Pronto, vocês sabiam. É só para lembrar mesmo. Então vocês já sabem. Então fiquem ligados nessa mudança aí que teremos esta semana. Nós vamos abrir a palavra. E antes de abrir a palavra, eu quero convidá-los para inclinar a cabeça, orar. Ó Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui de pé diante do teu povo, sem merecer esse privilégio, mas tua graça me sustenta. Então eu te suplico que esta noite me deixes pregar como um pecador redimido, perdoado, e que a tua palavra alcance cada mente, cada coração que está aqui, suprindo o anseio e a necessidade de cada um dos teus filhos, porque é a tua palavra que tem poder, ela é viva, ela é eficaz, e nós confiamos, Senhor, que estás falando e estarás falando esta noite ao teu povo. Então nos dês esta noite um ouvido atento e um coração obediente. Fica conosco, por Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, o verso 14 até o verso 24. Romanos 7, verso 14 em diante diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, prisioneiros do pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Dizem que um jornal em Londres, no início do século XX, fez uma série de artigos que eram publicados semanalmente. Eles publicaram uma série, pediram para várias celebridades da época. Cada semana uma celebridade escrevia um artigo. Tinha uma página inteira
do jornal para responder uma mesma pergunta: qual é o maior problema do mundo? Cada semana saía um artigo novo, a resposta de um pensador, alguém conhecido. Mas a resposta que ficou lembrada, a resposta que permaneceu, e quase 100 anos depois estou eu aqui contando para vocês, foi a resposta de Chesterton, um teólogo da época. Diante da pergunta, qual é o maior problema do mundo? Chesterton respondeu com uma palavra: eu. Eu acho que Paulo concordaria com ele, e eu posso lhes dizer essa noite que pelo menos eu concordaria, mas quem sou eu na fila do pão? A grande verdade é que eu sei o que eu devo fazer, mas nem sempre eu quero fazer. Eu sou um homem dividido, eu tenho uma mente dividida. Eu sei e geralmente eu quero fazer o que é certo, mas nem sempre eu faço. Eu sei o que devo fazer, mas muitas vezes minha mente me diz o que fazer e meu corpo não obedece. E nós vamos levando assim, condicionados pela nossa forma, pelo pecado que habita em nós, e nós vamos levados. Nós não queremos nos preocupar e nos preocupamos. Nós vivemos angustiados, aflitos, sentimos que a vida não está funcionando, as coisas estão amarradas, e a gente entra em desespero, e a gente se preocupa, e a gente enche de ansiedade, e a gente vai assim na vida. Muitas vezes, ao invés da gente pegar o caminho, a gente sabe qual é, a gente acha que é mais fácil pegar o atalho. Ao invés de ficar no caminho, a gente pega o atalho. A pornografia é um atalho para o prazer. A busca desenfreada pela aparência é um atalho para a popularidade. A mentira é um atalho para o poder. E assim a gente vai na vida levando, tentando, ao invés de pegar o caminho, a gente sabe qual é, a gente prefere pegar o atalho da vida, e assim por diante a gente vai. Ontem eu fiz uma introdução com vocês, dentro do pensamento, dentro da ideia pense. Nós começamos com a letra P, prisioneiro de seus pensamentos. Hoje nós vamos para a letra E, enfrente seu inimigo. E ontem eu abordei duas ideias principais, duas ideias que eu preciso que vocês tenham em mente. A primeira ideia que eu apresentei ontem é que nós estamos numa guerra espiritual, e a batalha nesta guerra acontece em nossa mente. Todo mundo ligado nisso? A segunda ideia que eu apresentei ontem é que o diabo procura construir uma prisão em nossos pensamentos e nos manter prisioneiro em nossos pensamentos, mas ele só pode fazer isso com nossa autorização. É nós que damos espaço para que ele haja. Então, com isso em mente, a gente pode ir para o tema desta noite, e eu quero lhes dizer que nós somos o nosso maior inimigo. Nós sabotamos a nós mesmos, com as escolhas que fazemos, com os caminhos que seguimos. Terminei ontem tentando responder, ou começando a responder a pergunta: tem alguma saída? Então, esta noite eu quero lhes mostrar através da palavra que tem saída. Amém? Tem saída. E não sou eu que vou lhes ensinar, não sou eu que vou lhes mostrar. Eu vou deixar quem sabe falar do assunto falar. Então vamos aprender com Paulo. Parece que quando ele fala desse texto inicial de Romanos, ele fala de uma realidade que nós todos conhecemos. Então qual é a saída? Qual é a lição que nós podemos aprender com Paulo? E eu quero convidá-los a ir comigo em Filipenses capítulo 4, versos 11 e 12. Filipenses capítulo 4,
versos 11 e 12, diz assim o texto bíblico. Filipenses 4, verso 11: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Bem, se alguém chega para você e disser assim, eu sei o segredo, você fica atento, não fica? Alguém que diz que conhece o segredo. Paulo disse, olha, eu aprendi a viver bem com a vida. Aprendi a lidar bem com essas situações da vida. Olha, se tem muito, está tudo bem. Se falta tudo, eu estou bem também. Se eu estou preso, eu estou bem. Tem abundância, não tem. Tem problemas, eu estou bem. Eu aprendi o segredo. Bem, se Paulo aprendeu o segredo, aí a pergunta que eu perguntei para ele foi: qual é o segredo? Como é que a gente sabe qual é o segredo? Porque a gente está querendo saber. Como é que a gente lida com a luta que está sendo travada diariamente em nossa mente? Porque não é comum a gente lidar bem, se contentar. O comum na vida é a gente perder o controle. É a gente estar emocionalmente inseguro. O comum na vida é a gente estar o tempo inteiro preocupado. Eu não sei se acontece com você, mas eu não quero me preocupar, mas eu me preocupo. Ontem eu comecei aqui a semana, você não tem ideia como eu estava temendo. Gente, eu tenho 34 anos de ministério, você não tem ideia quantos auditórios eu já preguei, mas eu estava aqui ansioso, eu não queria estar. Mas eu estava tenso, estava preocupado. E não estou menos hoje. Então, Paulo está dizendo aqui que ele sabe qual é o segredo. Parece que ele está dizendo que ele entende a nossa luta, porque esta é uma batalha que a gente enfrenta aqui na mente, ela é diária e essa luta não é fácil. Qual é o segredo? Paulo disse que aprendeu a enfrentar a batalha travada na mente. Ele disse: se eu tenho tudo, está tudo bem. Se eu não tenho nada, está tudo bem também. Qual é o segredo? Eu não tenho certeza. Mas eu li Paulo perguntando a resposta a essa pergunta. E eu encontrei um texto na Bíblia que me satisfez. E eu espero que satisfaça você também. E o texto é o texto que nós terminamos ontem. É o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, 4 e 5. Observe bem. Vamos ler atenta e vagarosamente esse texto. Paulo diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos nessa batalha aí, que não é humana, as armas que nós usamos nessa batalha, elas não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5: destruir argumentos, a destruir toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para mim, aqui está o segredo. Observe comigo o seguinte: Paulo usa aí nesse texto a primeira pessoa do plural. Ele diz assim: embora vivamos, lutamos, destruímos e levamos nossos pensamentos cativos a Cristo. Sempre a primeira pessoa do plural. Parece que Paulo está dizendo assim, ó: o seu problema é o meu também.
Eu enfrento uma batalha que é comum a todos os homens. Nós todos enfrentamos a mesma luta. Nós todos enfrentamos a mesma batalha. Nós temos um inimigo em comum. Paulo disse aqui, irmãos, nós não lutamos segundo os padrões humanos. O maior desafio que nós temos na vida cristã é que nós estamos numa batalha que ela não é humana. Esta é uma batalha espiritual. Nosso inimigo, ele é invisível. Ele é experiente. Ele é sujo. Ele não tem escrúpulos. Esse cão dos infernos quer o nosso fim. Então é uma batalha em que a gente entra com forças desproporcionais. E adivinha, nós somos a parte mais fraca. Nós entramos numa batalha de forças desproporcionais. E o incrível nisso tudo é que ele usa armas. A arma mais poderosa que ele usa, eu disse ontem, qual é? A arma mais poderosa que ele usa: mentira. E o pior é que nós gostamos. Nós gostamos das armas que ele usa. Nós temos um apreço especial pelas armas que ele usa. Nós queremos mais, mas nos contentamos com menos. E ele vai nos enredando. E dizem que ele até dá para a gente um cartãozinho de plástico, para a gente comprar coisas que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para agradar a gente que a gente não gosta, e satisfazer uma necessidade que nada satisfaz dessa maneira. E a gente vai levando a vida assim. Olha como é que a gente lida com as redes sociais. A gente fica olhando os relatos de pessoas aparentemente felizes. A gente fica comparando com a vida chata da gente. E a gente começa a achar que a nossa vida é imprestável. Nós começamos a fazer comparações. Nós fazemos de tudo para fingir que está tudo bem, quando nós estamos mal. Quando estamos em guerra, uma guerra civil sendo travada dentro da mente e do coração da gente, e nós vamos perdendo batalha após batalha, uma atrás da outra, e nós vamos vendo o diabo vencendo em nossa vida, e a gente se pergunta: miserável homem que eu sou. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos demoraram para entrar na guerra, porque a guerra estava acontecendo lá longe, na Europa, e eles não queriam ter nada com a guerra. Eles resolveram assumir uma posição neutra, até que o exército japonês cometeu um erro estratégico e atacou a base naval americana de Pearl Harbor. Aí os Estados Unidos foram obrigados a entrar na guerra. E eles entraram na guerra do lado dos aliados. E então eles ajudaram a estruturar uma batalha que ficou conhecida como o Dia D. E eles desembarcaram com 150 mil soldados aliados nas praias da Normandia. Para vencer a guerra, para virar o jogo da guerra, eles precisavam vencer esta batalha. Só que os alemães, sabendo que era ali o ponto, o calcanhar de Aquiles da guerra, a guerra estaria ganha ou perdida pelas praias da Normandia, eles espalharam 4 milhões de minas terrestres nas areias da praia. 150 mil soldados aliados desembarcaram. Para avançar, eles precisavam cavar a areia e desarmar as minas terrestres que estavam ali espalhadas. Mais da metade dos soldados morreram enquanto abriam caminho para avançar para a vitória. Sabe, queridos, nós estamos numa batalha, e se queremos vencer esta batalha, nós precisamos, segundo esse texto, destruir as fortalezas que o diabo construiu em nossa mente. Nós temos que destruir essas fortalezas. A palavra fortaleza que aparece aqui nesse texto é a palavra grega okurama.
Vocês não precisam saber disso não, só estou mostrando para vocês que eu sei alguma coisa. E essa palavra, okurama, ela significa dar força a, robustecer, corroborar, autorizar. É uma fortaleza, Paulo está dizendo, que ela só é construída com minha autorização. O diabo constrói a fortaleza e ele vai colocando um tijolinho de cada vez. E vai formando uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, uma fortaleza era uma cidadela que ficava no ponto mais alto e central da cidade. A fortaleza não era a cidade. Havia algumas poucas cidades que ela toda era uma fortaleza. Jericó, Jerusalém. Mas a maioria das cidades era a cidade em volta e a fortaleza no ponto mais alto. Quando havia uma batalha, uma guerra, as autoridades, os líderes do povo, corriam para a fortaleza. O inimigo podia vir e conquistar a cidade em volta, mas a batalha não estava vencida enquanto a fortaleza não fosse conquistada. Enquanto estivesse dentro da fortaleza, eles estavam protegidos. Algumas fortalezas eram impenetráveis, porque as muralhas das fortalezas na época chegavam a ter 6 metros de largura. Eram impenetráveis. Alguns moravam no muro, na muralha da fortaleza. Vocês se lembram de Raabe, por exemplo? Morava na muralha. Era inexpugnável, era intransponível. Então, para ter certeza de uma vitória, não bastava conquistar a cidade, tinha que conquistar a fortaleza. Paulo usa essa ideia para dizer que nós acreditamos nas mentiras do diabo e ele constrói fortalezas em nossa mente. Se queremos vencer, nós precisamos, pela graça de Deus, aprender a destruir essas fortalezas. Esse é o segredo que Paulo quer nos ensinar. Esse é o segredo para a gente lidar bem com as nossas emoções. Esse é o segredo para a gente ser capaz de lidar com o pecado. Esse é o segredo para tentar lidar bem com a tentação. Nós precisamos destruir as fortalezas que o diabo construiu em nossa mente. Precisamos destruir as fortalezas, uma de cada vez. Mas cada mentira que a gente acredita, o diabo coloca um tijolinho e a muralha vai aumentando. E alguns de nós vai se acomodando. Nós nos acostumamos a morar, a viver na fortaleza. Alguns não querem mudar. Sabem que precisam mudar, mas não querem uma mudança, porque estão protegidos. Eles já conseguem lidar com aquele ambiente da fortaleza, mas eles nunca serão plenamente felizes se não destruírem essa fortaleza. Irmãos queridos, nós temos, todos nós, fortalezas mentais, morais, emocionais, que precisam ser derrubadas. Essas fortalezas nos prendem fortemente. Salomão deu um conselho lá em Provérbios, que eu acho que a gente precisa entender. Provérbios 21, verso 22. Provérbios 21, verso 22. Salomão disse assim: o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. O sábio é aquele que conquista a cidade, mas faz mais do que isso, derruba a fortaleza. Se nós queremos ser vencedores, ter controle sobre nossa mente, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões, sobre o caminho que vamos seguir, nós precisamos destruir essas fortalezas. Precisamos destruir. Tem alguma versão aí na Bíblia que diz demolir? Alguém tem essa versão aí? Que diz que tem que demolir. Desculpa, é lá em 2 Coríntios 10, verso 5. Como é que está aí 2 Coríntios 10,
5 na sua Bíblia. Na minha Bíblia diz que temos que destruir, mas eu sei que tem gente aí que tem a Bíblia que diz demolir. A palavra grega que aparece no original é katairel. Olha eu mostrando de novo que eu fiz a lição de casa. Katairel significa destruir usando uma bola de demolição. Demolir, destruir, significa usar uma força massiva para colocar a muralha embaixo. Destruir significa derrubar usando força bruta. O problema é que nós não temos essa força, mas Deus tem. Deus tem. E essa força, esse poder está disponível para nós. O que é que você diz? Aleluia. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Olha que texto extraordinário. Efésios capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Diz assim: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Gente, o coração não tem olho. Está falando da mente. Eu oro para que a mente de vocês sejam iluminadas, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-os assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha o que está aqui nesse texto. Ele é extraordinário. Está sendo dito aqui que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está à nossa disposição. Há um poder sobrenatural que ressuscita mortos, que move pedra de sepulcros, que abre caminho pelo mar. Há um poder sobrenatural que está à nossa disposição. Escuta, meu irmão querido, jovem querido, você não precisa ser escravo do pecado, porque há poder à sua disposição no céu, para que você seja um vencedor. Então pare de ficar aqui olhando para baixo, olhe para cima, entre na sala do trono e tome posse daquilo que seu pai lhe oferece. Lembra que a parábola do filho pródigo, que o pai disse para o filho mais velho? O filho se queixou: eu não recebo nada, eu não tenho nada, nem um cabrito para celebrar com meus amigos. O pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que o céu tem está à nossa disposição. Todo o poder que há no céu está à disposição para que nós possamos vencer a guerra. Tudo que você precisa está à sua disposição. Então deixa eu lhes perguntar esta noite: qual é a sua fortaleza? Que mentira está mantendo você na prisão? O que está impedindo você de amadurecer na fé? Qual é o padrão de pensamento que está roubando a sua alegria, a sua liberdade? Saiba o seguinte: você não pode derrotar aquilo que você não consegue definir. Você tem que dar nome à sua fortaleza. É preciso identificar a batalha que você enfrenta. Cada um de nós enfrenta uma batalha diferente da outra. Alguns de nós enfrentam uma batalha com a comida, que não é problema nenhum para o outro que enfrenta uma batalha com a bebida. Outro enfrenta com o sexo, com a homossexualidade, com a pornografia, com vícios distintos. Mas se você não identifica a fortaleza que está dominando e escravizando você, você não pode vencer. Então você tem que identificar.
Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que guardar isso. Você não muda seu comportamento, você tem que mudar a sua forma de pensar. Porque se você tentar mudar seu comportamento, é apenas conquistar a cidade por fora, a fortaleza continua de pé. E quando o problema volta, volta mais forte. E você vai cada dia mais sendo escravizado pelo pecado. Você precisa mudar. E a mudança que Deus quer operar na sua vida exige que você destrua as fortalezas que foram construídas em sua mente. Deixa eu lhes contar uma história pessoal. Eu comecei ontem à tarde no culto jovem, dizendo assim, rapidamente. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Eu vi meu pai pela última vez, um dia antes de completar 6 anos de idade. E foi uma experiência traumática para mim. O que aconteceu foi tão profundo que me marcou para sempre. Eu não conseguia lidar com aquela dor. Eu me casei, eu me tornei pastor. E eu era escravo daquela dor. Um dia eu estava pregando na minha igreja, começando o meu ministério, e eu contei para a minha igreja a história daquela dor. A igreja se comoveu. Mas no auditório, eu dou graças a Deus, porque no auditório naquele dia, enquanto eu pregava, tinha um pastor jubilado que estava me ouvindo. Quando aquele santo homem de Deus me ouviu pregar, à porta ele pediu para conversar comigo. E nós fomos para a sala pastoral depois do culto. E ele olhou para mim com ternura, na voz e no olhar, e disse: filho, você está começando o seu ministério e dá para ver que você tem muitos talentos. Mas se você não conseguir aprender a lidar com essa dor causada pelo seu pai, isso vai afetar a sua vida, seu ministério e de todas as pessoas que estiverem à sua volta. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que destruir essa dor que está prendendo você. Ele orou comigo. Ele me fez prometer que eu iria enfrentar essa dor de frente. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Não é fácil perdoar um pai que rejeitou você, que magoou, que feriu você. E eu tive que lidar com essa dor, a ponto de eu pudesse lidar e falar dela sem que ela doesse mais. Hoje eu posso lhes dizer que a luta não foi fácil. Em alguns momentos ela foi desesperadora, mas eu posso lhes garantir que esta é uma dor que não me fere mais. Eu venci essa dor pelo poder de Deus que estava à minha disposição. É assim que a gente enfrenta a batalha. Qual é a fortaleza que está controlando a sua vida? Qual é a fortaleza que você precisa derrubar hoje? Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Qual é que vocês querem primeiro? A má, não é? A má notícia que eu tenho para você é: você não possui o necessário para vencer essa guerra. Nenhum de nós possui. Eu sei disso, porque eu ainda tenho as minhas lutas. Eu não quero fazer, mas eu faço. Eu sei o que fazer, mas não consigo. Escuta, autoajuda não ajuda em nada. Essa é a má notícia. Você não tem o necessário para vencer. Mas a boa notícia é que há uma saída. Tem poder à sua disposição. A vitória está garantida. Você não possui esse poder. Você tem um inimigo espiritual que é sujo, que não tem escrúpulos, que é invisível, que odeia você, mas ele é um fracassado. Ele já foi derrotado.
E você não é deixado a lutar sozinho esta batalha. Tentar enfrentá-lo sozinho é tentar enfrentar um gigante com mata-moscas. Você não pode. Mas você tem que admitir que você não tem forças. Você tem que admitir sua fraqueza. Você tem que admitir que você não consegue. Eu sei que não é fácil, porque a gente foi ensinado a ser independente, a dar conta da própria vida, mas você não pode. Então você tem que dizer: eu não consigo sozinho. Eu preciso de um poder maior do que aquele que eu tenho. Porque nós precisamos de um poder maior do que nós temos. É uma guerra desproporcional. Para vencer essa guerra, nós precisamos de um poder de fora e de cima. E esse poder está à nossa disposição. Precisamos confiar nisso, agarrar-nos a esta promessa. Como filhos de Deus, nós podemos entrar e acessar o poder, todo o poder que Deus tem. Peça para Ele lhe mostrar as mentiras às quais você tem acreditado. Identifique a mentira que se tornou uma fortaleza em sua mente. Enfrente o inimigo como um vencedor. Você não pode derrotar o que não pode definir. Faça uma declaração pessoal assim: Pai, o diabo ergueu uma fortaleza em minha mente. Dê um nome para ela. Eu não posso vencer. Eu não tenho como vencer sozinho. Eu não sou forte o suficiente para vencer, mas o Senhor é. Me ajuda a vencer. Me dá teu poder para vencer o mal. Não tenha medo de que sua fortaleza é grande demais. Nosso Deus é maior. Não tenha medo de que seu pecado seja grande demais. A graça é maior. Nenhum pecado assusta Deus. Nenhum pecado surpreende Deus. Nenhum pecado pega Deus de surpresa. E o amor e a graça dele é suficiente para nos libertar da prisão de nossos pensamentos. Olha o que Paulo diz em Romanos 7. Romanos 7, texto que nós lemos no início. Paulo disse: eu não entendo o que eu faço. Nada de bom habita em mim. Eu não consigo realizar. Eu vejo outra lei nos membros do meu corpo. Miserável homem que eu sou. Quer dizer que Paulo estava enfrentando uma luta enquanto estava escrevendo a Bíblia? Sim. Quanto mais perto de Deus você está, mais acirrada fica a batalha. Mas você não é deixado a lutar sozinho. Nunca é deixado a lutar sozinho. Nós temos um Deus que luta ao nosso lado. Paulo então pergunta, desesperado: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo dá a resposta. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus. A vitória está à nossa disposição. Queridos, nós precisamos resistir ao mal para destruir as fortalezas. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, verso 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Tem uma versão da Bíblia chamada de, uma tradução da Bíblia chamada de Mofar. Essa tradução da Bíblia traduz esse verso dizendo assim: fica frio,
mas fica acordado. Fica frio, mas fica acordado. Por quê? Porque seu inimigo, Sicão dos infernos, ele não cochila, ele não tira férias, ele não dorme, e ele está ao seu redor tentando pegar você. Tenta colocar seu nome aí nesse texto. Quando eu faço isso, eu quase sinto o bafo do diabo aqui no cangote. Ele quer meu fim, ele quer me destruir, ele quer vencer, mas ele não pode, quando a minha vida está escondida na mão daquele que é todo-poderoso. Resista, resista, resista até o sangue, diz Hebreus 12, verso 4. Resista até o sangue, resista. Durante a tomada da Bastilha na França, quando derrubaram as muralhas, descobriram na base da muralha uma prisão subterrânea, uma prisão escavada na pedra. Quando começaram a percorrer os corredores, descobriram uma cela, onde havia ainda 2 mulheres vivas, mãe e filha, 2 mulheres huguenotes. Quando elas foram tiradas ali, mãe e filha, encaracoladas, encurvadas, elas não conseguiam se colocar em pé. Quando elas foram trazidas à luz, quase morreram com a luz, num túmulo subterrâneo, fétido, úmido, baixo. Elas não conseguiam ficar em pé inteira. Quando entraram naquela cela, descobriram que aquelas 2 mulheres, naqueles anos que ficaram presas ali, gravaram um verbo francês em todas as paredes em volta, no piso, no teto. Elas gravaram: resisté, 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 resisté. E elas resistiram 14 anos por causa de sua fé. Jovens, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Você não tem força para vencer, mas Jesus tem. Tudo posso? Tudo posso? Tudo posso? Faça de Jesus a sua força. Eu não sei qual é a luta que você enfrenta, eu não sei qual é a batalha que você enfrenta, eu não sei qual é a fortaleza que você precisa destruir, mas esta noite eu posso lhes garantir: todo o poder que há no céu está à sua disposição. Será que esta noite eu posso convidar você a sair de seu lugar com sua luta e vir aqui perto do altar para a gente orar, dizendo: Senhor, eu quero colocar minha fragilidade escondida na tua força. Enquanto o óleo vai cantar, você pode ir se levantando e vindo aqui perto, para a gente poder orar juntos. Cada um de nós tem uma batalha diferente da outra, mas a vitória é a mesma. A vitória está naquele que venceu por nós. Porque ele venceu, nós podemos vencer. Pai, eu sei que teus olhos estão voltados agora para este lugar. Então, vê o que está acontecendo aqui esta noite. Teus filhos de pé em tua presença, alguns bem perto do altar, para dizer que nós confiamos no teu poder para vencer. Nossa luta, Senhor, é uma luta desleal, injusta. Nosso inimigo é cruel, mas ele já foi derrotado. Então, conquista a tua vitória em nossa vida, por favor. Destrói essa fortaleza que nos está prendendo emocionalmente, nos puxando para baixo, nos fazendo desistir do casamento, desistir da vida. Ó Deus, nós não queremos viver como fracassados,
Nós queremos viver de acordo com a promessa de tua palavra, mais que vencedores. Bondoso Pai, despede-nos esta noite deste lugar, mas não da tua presença. Que cada dia de nossa vida, a partir de hoje, sejam dias de vitórias. Quando o diabo vier com suas tentações, ajuda-nos a resistir às tentações. Ajuda-nos a enfrentar esse inimigo, encarar em seus olhos e dizer: para trás, seu cão dos infernos, porque eu sou propriedade do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a tua vitória, abençoa-nos e fica com teu povo. Eu te peço que pela graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso precioso Salvador, nos ajude a vencer, porque nós queremos ser fiéis até o fim. No nome santo de Jesus eu te peço, te agradeço e te louvo. Amém, Senhor. Amém.